Em 29 de maio de 1453, o mundo mudou para sempre. 1000 anos de império. Uma única noite. Esta é a história da queda de Constantinopla. Por mais de um milênio, ela reinou como a cidade mais protegida do mundo conhecido. A última luz de Roma, capital de fé, de ouro e de poder. Suas muralhas teodosianas haviam resistido a 23 cercos. Seus mosaicos dourados refletiam a glória de um império cristão que se acreditava eterno. Hagia Sophia, a grande igreja, era o coração de toda a cristandade oriental. Mas no século XV, a luz começou a apagar. O império encolhia, os cofres estavam vazios e os exércitos reduzidos às sombras do que um dia foram. No Ocidente, novos reinos surgiam. Veneza dominava o comércio, Gênova erguia colônias. Os navios europeus já cruzavam mares antes desconhecidos. Enquanto isso, dentro das muralhas de Constantinopla, o tempo parecia parado. As ruas, antes abarrotadas de mercadores de toda a Eurásia, esvaziavam-se. Bairros inteiros ficavam abandonados. A população, que um dia chegou a 500 mil de almas, mal passava de 50 mil. Os imperadores enviavam embaixadores a Roma, a Veneza, a Paris, suplicando socorro. Prometeram a união das igrejas, prometeram ouro que não tinham, mas a Europa estava ocupada com suas próprias guerras, e a ajuda nunca veio. A cidade mais sagrada da cristandade oriental aguardava sozinha o seu destino. Os imperadores bizantinos viviam cercados por inimigos. A oeste, católicos que os consideravam hereges. A leste, turcos que avançavam ano após ano. Cada concessão arrancava um pedaço do que restava. Cada tratado adiava o inevitável por mais alguns meses. Dentro do palácio, intrigas. Fora dele, miséria. Os mercadores genoveses dominavam o comércio que outrora fora bizantino. As terras agrícolas, devastadas. Os impostos, impossíveis. E ainda assim, em meio à decadência, a corte mantinha o cerimonial milenar, como se o tempo pudesse ser contido apenas pela tradição, como se a memória de Roma fosse, ela mesma, uma muralha. O mundo já não a temia como antes. As províncias haviam caído, uma a uma. Os mares pertenciam a outros, os aliados a outros tempos. E do leste, uma sombra avançava, uma força jovem, faminta, implacável. O Império Otomano. À sua frente, um jovem sultão de apenas 21 anos, Mehmed II. Educado em 3 línguas, obcecado por estratégia, leitor de Alexandre e de César. Onde outros viam uma cidade lendária, intocável, ele via o seu destino. Mehmed queria Constantinopla. Não como troféu, como capital, como símbolo, como prova de que uma nova era havia começado, custasse o que custasse. E ele estava disposto a pagar qualquer preço. Mehmed começou os preparativos com calma fria. Ergueu em poucos meses uma fortaleza colossal às margens do Bósforo. Rumeli Hizari, a garganta cortada. Nenhum navio passaria sem sua permissão. Reuniu engenheiros de toda a Europa, entre eles um húngaro chamado Orbão, mestre fundidor, que ofereceu primeiro seus serviços ao imperador bizantino. Constantino não pôde pagar. Mehmed pagou 3 vezes mais. E assim nasceu o canhão mais terrível já visto até então. Uma arma capaz de derrubar muralhas que haviam resistido por 1000 anos. O sultão sabia. A guerra do futuro não seria vencida por espadas. Seria vencida pelo fogo. Do outro lado, em Constantinopla, o imperador Constantino, o 11º, fazia o que podia. Reuniu os chefes de família. Contou os homens em armas. Eram menos de 8 mil, contra mais de 80 mil. Mesmo assim, nenhum falou em rendição. Genoveses, venezianos, catalães, monges, marinheiros, todos pegaram em armas. A cidade que um dia governou o mundo se preparava, agora, apenas para morrer com honra. Em abril de 1453, o cerco começou. Mais de 80 mil soldados otomanos cercaram a cidade por terra. Centenas de navios bloquearam o mar. Dentro das muralhas, menos de 8 mil defensores. 53 dias de inferno. Pela primeira vez na história,
um canhão monstruoso de 8 metros de comprimento rugiu contra pedras milenares. As muralhas teodosianas, intactas por mais de 1000 anos, começaram a rachar. A cada dia, os defensores reconstruíam o que a noite anterior havia destruído. A fome chegou, as provisões acabavam, as preces não. Sinos tocavam sem parar, velas ardiam diante dos ícones. A fé era a última arma de uma cidade abandonada pelo mundo cristão. No mar, uma corrente colossal de ferro fechava a entrada do Chifre de Ouro. Nenhum navio otomano conseguia atravessar. Até que Mehmed fez o impensável. Em uma única noite, ordenou que 70 navios fossem arrastados por terra, sobre toras de madeira untadas com gordura, atravessando colinas inteiras, até reaparecerem dentro do porto bizantino. Os defensores acordaram cercados, também pelas águas que julgavam seguras. Foi um golpe psicológico devastador. Dentro da cidade, o pânico se espalhou. As famílias se refugiavam nas igrejas. As crianças choravam. Os soldados, vindos de Gênova, de Veneza, de Creta, lutavam ombro a ombro com os bizantinos. Eram poucos, mas eram bravos, e sabiam que aquela seria a última batalha. As noites eram iluminadas pelo clarão dos canhões. As manhãs revelavam o horror. Corpos amontoados, muralhas em ruínas, defensores cada vez mais poucos. Mas a cada dia, sob o fogo, eles se recusavam a cair. Eram homens cansados, famintos, condenados, e ainda assim eram lendas vivas. Mas a fé não detém canhões. Caía a noite final, 29 de maio, madrugada. Mehmed lançou tudo o que tinha, onda após onda de soldados, sob o estrondo dos tambores e o brilho dos archotes. As muralhas caíram. O imperador Constantino, o 11º, arrancou as insígnias imperiais e desapareceu na batalha, lutando como um soldado comum. Morreu de espada na mão, em algum lugar da brecha aberta nas muralhas. Seu corpo nunca foi encontrado. A cidade ardeu, saqueada por 3 dias e 3 noites. Igrejas profanadas, livros queimados, séculos de arte reduzidos a cinzas. O império também ardia. 1123 anos de história romana se apagaram em poucas horas. Os sobreviventes fugiram pelo mar. Navios genoveses e venezianos zarparam carregados de refugiados, levando consigo manuscritos, ícones e relíquias salvas das chamas. Esses fugitivos, espalhando-se pela Itália, levariam o saber grego antigo de volta ao Ocidente. Os textos de Platão, de Aristóteles, de Homero, voltariam a iluminar a Europa. Da queda de uma cidade, nasceria o Renascimento. Mas em Constantinopla, agora chamada Istambul, restavam apenas cinzas e silêncio. As igrejas viravam mesquitas. Os mosaicos eram cobertos. A águia bicéfala de Bizâncio dava lugar à meia-lua otomana. Uma era havia terminado, outra começava. Pelas ruas, os otomanos avançavam sem oposição. As últimas resistências caíam nos becos, nos templos, nas escadarias. Os sinos da Hagia Sofia tocaram pela última vez. Dentro dela, milhares se refugiaram, rezando por um milagre que não viria. As portas foram arrombadas, e o silêncio que se seguiu marcaria o fim de uma era inteira da humanidade. O sol nasceu sobre cinzas. Mehmed entrou em Constantinopla a cavalo, em silêncio. Caminhou pelas ruas vazias, pelos templos vazios, pela Hagia Sofia, agora silenciosa, que teria recitado um verso persa sobre a vaidade dos impérios. 1000 anos viraram pó em uma noite. Os impérios caem, a história permanece. E aquela madrugada, em 29 de maio de 1453, marcou o fim da Idade Média e o nascimento de um mundo novo.